Bom, eu não imaginava que isso fosse acontecer, mas o meu relato de ontem sobre a cirurgia bariátrica ganhou proporções inimagináveis. Ouvi dizer que abalou aí o universo dos bariátricos, cirurgiões e pacientes e etc. E olhando aqui o meu direct, né, naquelas solicitações, eu vi um monte de mensagem desaforada de médicos, de recém-operados, e o pessoal tá indignado comigo, tá revoltadíssimo comigo. E eu queria dizer uma coisa para vocês muito importante. Eu não me importo, tá? Vocês podem dar o chilique que vocês quiserem aí, eu realmente não tô nem aí. O motivo pelo qual eu estou vindo aqui hoje, né, voltar nesse assunto é outro. Não é para me justificar, não é para explicar nada, é porque eu acho que eu fui muito clara ontem, né, no meu relato. Mas o que que acontece? Por incrível que pareça, esse assunto foi um dos que mais repercutiu aqui no meu perfil. Acreditem se quiserem, porque é verdade. Então, assim, eu falo de temas muito polêmicos aqui, mas ter tocado nesse assunto de cirurgia bariátrica foi como mexer num vespeiro, porque muita gente acabou criando, né, um interesse por um outro ponto de vista, porque normalmente só se fala coisas maravilhosas a respeito da cirurgia e eu, por 10, 11 anos da minha vida, fiz coro com essa galera e hoje, né, ontem precisamente, criei coragem de chegar aqui e dizer assim, olha, a cirurgia bariátrica é excelente, mas ela tem sequelas e você precisa estar ciente disso antes de tomar a decisão de fazer. Obviamente, quando eu tomei a iniciativa, né, de falar sobre isso, eu acabei incentivando outras pessoas, acabei encorajando outras pessoas a darem os seus depoimentos. Então eu recebi centenas e centenas de relatos aqui de pessoas que fizeram a cirurgia, todas elas há um tempo já bastante considerável, né? E 99,9% das pessoas concordaram com o que eu falei aqui. Pouquíssimas pessoas disseram: ah, não, por mim tá tudo bem. Realmente eu não me importo com isso que aconteceu. E olha que interessante, nenhuma dessas pessoas foi capaz de negar as sequelas que eu apontei aqui. Aquelas que disseram: ah, não, por mim tá tudo bem, elas reconhecem essas sequelas, né? E elas assumem que tem essas sequelas, mas que tudo bem, que não é um problema conviver com isso. Vocês entendem? Ok, fiquei com uma deficiência nutricional, mas por mim valeu a pena, né? Por mim, ok, porque eu prefiro ter esse problema do que o problema da obesidade. Isso é ótimo, porque a pessoa está consciente, ela sabe do que acontece, mas ela tomou uma decisão e ela arca com as consequências dessa decisão. Maravilha, isso é a vida adulta. Agora, quando eu cheguei aqui e eu trouxe luz a esses pontos, né? E eu joguei um holofote para essa situação que, na grande maioria das vezes, é jogada para debaixo do tapete por motivos óbvios. Basta vocês colocarem 2 neurônios para funcionar que vocês vão entender por que é tão óbvio que isso acontece, por que é tão óbvio que essas informações são ignoradas. Aí muita gente chegou e falou assim, putz, eu não sabia disso. Eu não fui informada sobre isso. Eu passei com cirurgião bariátrico, endocrinologista, psicólogo, nutricionista, o caralho é 4. E eu não fui informada sobre isso. Ou seja, muitas pessoas se submetem a uma cirurgia complexa, como a cirurgia bariátrica, sem saber de fato o que acontece com o seu corpo depois dessa cirurgia. E o que eu fiz aqui, com o objetivo de ajudá-los, foi dizer, olha, a partir desse momento, as coisas vão funcionar assim. Se para você tudo bem, massa. Mas fique alerta. Eu repito, não falei sobre a cirurgia bariátrica com o objetivo de desencorajar ninguém, até porque não cabe a mim fazer isso. O que eu trouxe foi a minha experiência pessoal. Em seguida, compartilhei a experiência de muitas outras pessoas que me escreveram aqui e por uma
coincidência, tá? Do destino, os nossos depoimentos batiam. Os nossos relatos eram muito parecidos. Pessoas com anos e anos de cirurgia bariátrica sofriam dos mesmos problemas que eu sofro. Mas que coincidência da vida, não é mesmo? E aí eu quis mostrar para vocês esses acasos da vida, tá? Para vocês verem como, né, o universo ele é imprevisível. Ora, eu fiz a cirurgia bariátrica há 11 anos e outra pessoa lá do outro lado do mundo também fez e caramba, a gente passa pela mesma coisa. Olha só que loucura, não é? Não é uma loucura um negócio desse? Claro que não, gente. Vamos parar de ser idiota. Isso é uma consequência natural de quem se submete a esse procedimento. E aí aqui eu te proponho um exercício de lógica, tá? Não precisa ser médico para saber isso aqui não, basta ter feito a 5ª série. Tu tem aqui o teu aparelho digestivo, tá? O órgão central do teu aparelho digestivo, que é o estômago, ele vai sofrer uma espécie de mutilação com a cirurgia bariátrica. Então hoje ele tem esse tamanho aqui, né, com essa capacidade, e aí ele vai ser reduzido para isso aqui, cerca de 50 ml, né? Então ele vai passar desse tamanho para esse tamanho aqui. Depois, né, que ele tiver sido reduzido a essa nova dimensão, ele vai ter uma ligação direta com o teu intestino. Obviamente, questão de lógica, repito, a quantidade de alimento que você conseguia ingerir com o estômago desse tamanho não vai ser a mesma com o estômago desse tamanho. Você agora consegue comer muito menos, ok? Maravilha, show de bola, vamos comer menos, vamos emagrecer, é isso aí. Só que a capacidade que esse teu estômago tinha de absorver as porras dos nutrientes que tu precisa, com esse tamanho aqui ele não tem mais. É questão de lógica, não tem mais. Então, tu pode tomar o comprimido que for, brother. Tu pode se entupir de centro. Tu pode comer 1 quilo de proteína. O teu estômago não vai absorver a quantidade necessária de nutrientes que o teu corpo precisa. Então, assim, mas eu fiz a cirurgia bariátrica há 1 ano e tá tudo bem. As minhas vitaminas estão ótimas, meu ferro tá maravilhoso, minha vitamina B12 tá explodindo. Vamos conversar daqui a 10 anos. Vamos ver a longo prazo como é que fica a tua nutrição com a capacidade de absorção de nutriente sendo drasticamente reduzida. Eu não quero falar com você que fez a cirurgia ontem. Eu quero falar com quem fez a cirurgia há 15 anos, há 20 anos. Essa pessoa vai ter a mesma posição que eu tenho hoje, porque isso é lógica, é questão de lógica. Eu não tô com raiva não, tá, gente? É que quando eu tô empolgada eu falo assim mesmo, então nem achem que eu tô estressada, que eu tô ótima. Hoje meu dia foi maravilhoso, inclusive. Mas esse é o ponto. A gente precisa pensar a longo prazo em relação às decisões que a gente toma na vida, que são decisões mais severas, que são decisões mais delicadas. Eu não estou falando sobre comer ou não uma salada, comer ou não um hambúrguer hoje à noite. Eu estou falando sobre a tua qualidade de vida daqui a 10, 20, 30 anos. A gente desconhece ainda isso. A grande maioria das pessoas desconhece esses efeitos. E foi isso que eu fiz aqui, foi chegar e dizer, acontece dessa forma. Se tu tá preparado para lidar com isso, maravilha, vai lá e faz. Mas se tu não tá, pensa bem, reflete sobre isso. Reflete sobre isso. Eu vou contar um episódio aqui para vocês que eu nunca compartilhei com ninguém. Exceto as pessoas da minha convivência aqui, ninguém sabe do que aconteceu. Quem tá aqui há mais tempo vai lembrar que ano passado eu tive um episódio muito complicado de um problema na coluna. Não foi nada grave, graças a Deus, mas eu tive uma protusão discal enquanto eu jogava tênis. Para quem não sabe, eu sou apaixonada por tênis, tinha começado a praticar o esporte e aí eu tive essa pequena lesão e precisei me afastar. Eu fiquei quase 1 semana internada no hospital, fazendo paliativo para tentar diminuir a dor que eu sentia. A minha coluna travou, eu não conseguia andar, eu não conseguia mexer o meu tronco, só o pescoço, para vocês terem ideia. Nesses dias todos que eu fiquei no hospital, a dor era tão intensa, mas tão intensa,
que eu precisei tomar morfina. Eu tomei vários opioides no hospital para tentar diminuir, né, as dores que eu sentia e não fazia efeito. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que que a porra da morfina que eu tomava não fazia efeito? Porque o meu estômago não absorve. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Ele não absorve. Então até mesmo um medicamento que eu tomava para uma dor fela da puta que eu sentia na coluna, eu não conseguia ter o efeito que eu precisava daquela medicação. Eu tava tomando morfina, gente. Vocês têm noção? E não adiantava. Sabe quando as minhas dores vieram diminuir? Quando o meu médico veio conversar comigo, o meu ortopedista, um puta médico, doutor Marcelo, maravilhoso, questionou um monte de coisa sobre a minha vida, né? Sobre o meu passado. E aí eu falei pra ele, eu fiz cirurgia bariátrica. E na hora ele teve um estalo e falou, tá explicado. Seu organismo não tem capacidade de absorção. A absorção que você precisa agora para poder tomar o medicamento e a sua dor diminuir, você não tem. Então, agora que a gente sabe qual é o problema, vamos fazer de outro modo. Então, vamos fazer a morfina injetável, endovenosa, porque aí vai direto para minha veia, para o meu sangue, não precisa passar pelo meu estômago, não precisa da absorção do meu estômago. E aí eu melhorei. Vocês acreditam nisso? Pois é. Estou dizendo tudo isso para vocês, porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você faz a cirurgia bariátrica e o médico diz para você, você precisa só tomar um polivitamínico, né? Você toma um Centrum aqui, que é um verdadeiro absurdo. Veja, o médico passa Centrum com a porra de um polivitamínico bosta para todos os pacientes. Mas o tratamento não tem que ser individualizado, né? Mas tudo bem. Então o médico vai dizer isso para você, toma aqui um Centrozinho, toma aqui um polivitamínico, toma um zinco, toma uma vitamininha aqui. Mas o teu estômago, ele não vai absorver, cacete. O que tu tomar, então tu pode tomar, vou repetir, 1 quilo de Centrum. Tu pode tomar 3 milhões de comprimidos, não vai adiantar. Tu tem que fazer a porra da suplementação endovenosa para que essas vitaminas, esses nutrientes, vá para a tua corrente sanguínea sem precisar, sem depender da capacidade de absorção do teu estômago. É isso. Só que aí vem a grande questão do negócio. É que essa suplementação endovenosa, tu não encontra na farmácia. Não é tu chegar lá e falar assim, então, eu quero 1 litro de Noripurum, 1 litro... Não é assim. Tu tem que ir num hospital para tomar essa merda e tu tem que ir sabendo que teu plano de saúde não vai cobrir, tá? Não vai. Então, assim, ou tu paga por fora, que é o que eu faço hoje, porque graças a Deus eu tenho condições de bancar uma enfermeira para vir aqui na minha casa toda semana, fazer a minha medicação, ou tu te ferra aí com o teu Centrum. E aí, daqui a 20 anos, a gente conversa sobre deficiência nutricional. E outra coisa muitíssimo importante, tá? Muitíssimo importante, que a grande maioria das pessoas que me escreveram aqui, no caso, a grande maioria daquela pequena parcela que disse que está muito satisfeita, foi o seguinte, mas eu faço os meus exames de sangue regularmente e todas as minhas taxas estão ótimas. Tenho não sei quantos anos de cirurgia bariátrica, todas as minhas taxas estão ótimas, todas as minhas taxas estão dentro dos valores de referência. Parabéns. Tu sabe o que é valor de referência? Tu sabe o que é valor de referência? Então eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém, tu guarda esse segredo. Valor de referência é estatística. Valor de referência é estatística. Tu entendeu agora? Mas é estatística de uma bosta de uma população doente. Ou seja, dentro da população doente, até que tu não tá tão doente assim. É isso que o teu valor de referência diz. Tu consegue entender? Inclusive, sobre essa coisa do valor de referência, eu recomendo que vocês assistam ao destaque chamado Bariátrica, do Dr. Samuel, onde ele fala exatamente sobre isso que eu falei aqui agora, né? Sobre essa coisa do valor de referência. Ele conta que foi atender um paciente bariátrico e esse paciente relatou queixas, né? Era um paciente poliqueixoso que falava de vários sintomas, mas que disse, doutor,
todas as minhas taxas estão boas, né? Todos os meus exames estão com bons resultados. E ele falou que não sabia o que era. E o doutor Samuel disse, então vamos descobrir. Quando olhou os exames dele, viu que não tinha nada bom, gente. Tava bom porque estava dentro do valor de referência. Mas isso não significa que é saudável de verdade. Isso não significa que é bom de verdade. Então, o meu conselho é que você não fique se baseando pelo valor de referência. Você procure um bom médico, um bom nutrólogo, um bom médico interessado na sua saúde. Ele olhe para você com carinho e com o objetivo de realmente avaliar você como um todo, né? E não apenas focar nos seus exames e ver se eles estão ou não dentro dos valores de referência, mas que ele faça uma avaliação do seu quadro geral, né? Então, isso é um bom médico. É um médico que vai estudar você, que vai estudar a sua saúde, que vai entender de forma muito personalizada, individualizada, o que você, de fato, você precisa. Então, para a gente encerrar esse assunto, eu vou repetir algo que eu disse ontem, exaustivamente, que eu disse hoje, no começo dessa sequência de stories que eu fiz, e que parece que vocês não ouvem. Eu acho que vocês fazem, como é o nome? Audição seletiva do que eu falo aqui. Vocês pegam só a parte que vocês querem, o resto vocês descartam no lixo. Eu não estou desencorajando ninguém. Eu não estou dizendo não façam. Em momento algum, essa frase saiu da minha boca. Não façam. Eu nunca disse isso. Muitíssimo pelo contrário, o que eu disse foi: a cirurgia bariátrica é muitíssimo importante, principalmente em casos onde a obesidade oferece um risco maior do que a própria cirurgia. O que eu estou dizendo, e falo isso com todo o carinho do mundo, de verdade, é que essa cirurgia, como muitas outras, traz consequências para a sua vida. E eu quero que você conheça essas consequências antes de você tomar a decisão. Porque pode ser, veja bem, pode ser que sabendo disso, você faça uma avaliação, você repense e chegue à seguinte conclusão de que não vale a pena. Poxa, talvez não é esse o caminho que eu quero seguir. É só isso. Eu quero que vocês tenham as informações debaixo dos olhos de vocês. E aí o que vocês vão fazer com elas é problema de cada um. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu fiz aqui foi compartilhar o meu relato, foi compartilhar a minha experiência, a minha história, depois de 11 anos de operada. Em função disso, muitas outras pessoas me escreveram, eu compartilhei também os relatos dessas outras pessoas que iam muito no mesmo sentido do meu. E aí, vocês fazem a partir disso o que vocês quiserem. Querem fazer a cirurgia, faça, maravilha. O único conselho que eu te dou, de amiga mesmo, porque isso é o que eu diria para uma amiga, para uma irmã, pensa bem, pensa com carinho, vai atrás das informações, procura ver, conversa com vários médicos, conversa com outros especialistas da área de saúde, né? Vai atrás, faz um dossiê bacana a respeito disso e só então tu toma a decisão. Esse é o meu conselho para vocês. Não estou dizendo que não façam, não estou dizendo que façam. Isso é uma decisão individual de cada um. Vocês são adultos, donos das próprias vidas de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu fiz foi compartilhar a minha experiência pessoal, porque eu sei que isso pode ajudar muitas pessoas. E do mesmo modo que lá atrás eu vim aqui e abri a boca, enchi o peito para dizer a bariátrica foi a melhor coisa que eu fiz na vida, hoje eu tive a humildade e a coragem de chegar aqui e mexer nesse vespeiro, porque eu poderia simplesmente deixar para lá, gente. Mas eu vou confessar para vocês, eu não dormiria em paz se eu fizesse isso. Sabe por quê? Porque todos os dias, alguém me escreve aqui dizendo: tomei a iniciativa de fazer a bariátrica depois do seu relato. Eu não poderia me omitir em relação a isso. Eu não poderia negar a essa pessoa a verdade, negar a essa pessoa as informações que me foram negadas antes, quando eu tomei a decisão lá atrás de fazer. Então, é com muito carinho que eu exponho uma parte tão pessoal da minha vida aqui para vocês, porque eu sei que isso pode ser importante para quem me ouve. Então, procurem um bom médico, façam uma boa avaliação e tomem a decisão somente quando vocês perceberem que todos os recursos foram esgotados e que não tem mais jeito. Cirurgia bariátrica não é atalho para quem tem preguiça de emagrecer,
pelos caminhos convencionais. Para quem não quer fazer uma boa reeducação alimentar, para quem não quer fazer exercício físico, para quem não quer mudar a cabeça. Cirurgia bariátrica não é atalho. Cirurgia bariátrica não é a carta na manga que você tem caso você não queira ir pelo outro caminho. Cirurgia bariátrica é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia drástica que vai mexer profundamente com o seu organismo, com a sua capacidade de absorção, e você precisa estar muito ciente disso antes de decidir fazer. Então, pensem bem, é só isso que eu quero de vocês, é que vocês pensem, só isso, não tem nada demais. Ou seja, eu não tô pedindo nada pra vocês que eu já não pedia antes, em relação aos outros assuntos que eu abordo aqui. Pensem, coloquem a cabecinha pra funcionar, é só isso, tá bom? Acho que o assunto está dado, acho que tá tudo esclarecido, beleza? Façam o que vocês quiserem da vida de vocês, eu só estou tentando ajudar. Se for útil, ótimo, se não for também, passe esses stories, siga a sua vida e aí a gente fica em paz. Beijo!